aproximar mais, puxar. Essa rodinha logo. É pouco pesado de tamanho. Então, chega mais para fora. Pequeno, mais para fora. Não, faz. Você entra aí no meio do seu. Mais uma linha. Masculino hoje está mais. Mais uma linha. Bom, amigos, então eu gostaria de dar as boas-vindas ao novo amigo. Opa! Opa, chegou! Ela chegou, arregou! É a Ana Gabriela, essa jovem? Eu acho que é. Ana Gabriela. Ontem era a Ana. A gente fez uma performance chamada Raízes agora ali na frente do CCR. Que coisa boa. Seja bem-vinda. A nossa jovem está ali? A de ontem? Ainda não apareceu, Não? mas já recebi mensagem no celular que ela tá vermelha e linda, Tá. mas não apareceu aqui. Sim, mas a gente vai conseguir ver só que uma hora passada. mais tarde. Ok. Beleza? Bom te ver, carinha. Tá diferente. E esse estilo aí? Estilo Dilma. Por que? Eu espero. Ah, entendo. Você tá falando chamando, né? Três, ó, mais Pô, depois de uma matéria que eu recebi hoje do cara da educação, lá, que foi aquilo, né, cara? O cara quer muito mais usar tudo. O raio privatizador? É o raio. Só você que pesquisa. Ele faz uma comparação com o pedágio. Então ele diz, mas como? As cidades, se você tem pedágio, a universidade tem pedágio. Qual assessor de economia? Isso aí é só pra rir, né? Só pra rir, pra não chorar. Bom, mais uma conversazinha, então entra aí. Olha o cabelo bonito. Não, não. Não precisa agarrar assim, não acho. Vai dominando. Mas pode se encostar no jovem. Bom, então vamos tentar começar. São 7h05. Eu gostaria de dar boas-vindas a todos. Estava com, como falou o Edu, meu Deus, parece que faz um ano que a gente não se viu, né? Quase. Então foram momentos tão dramáticos esses últimos semanas. Se alguém quiser fazer uso da palavra e falar desses dias tumultuados que a gente viveu, já que hoje nós vamos dedicar o tema, essa nossa hora, a trabalhar a questão da cultura da paz, essas duas coisas. Então, como nós estamos vivendo uma cultura com fortes indicadores de violência, pois quem sabe vamos identificar melhor o ponto de partida ou o contexto dessa noite. Nossa cidade, nosso estado está vivendo uma realidade de sítio, sitiada, né? Uma coisa tão antiga que foi trabalhado em tantas guerras, né? Sitiava os castelos brancos,
Porque os castelos, as cidades, Uri parece que foi a primeira cidade que recebeu essa denominação, ela foi criada em torno de muros. E esse muro ele defendia, ele dividia, ele criava a ideia de que nós tínhamos a barbárie fora e a civilização na parte dele. Então a cidade passou a ser a construção humana para representar a sua invenção, que é a distinção entre barbárie e civilização. E dentro da cidade tinha mais um muro, que era um muro que cercava o templo. Porque a cidade também era um lugar de profano. E aí, para você poder ser profano e ser civilizado, ao mesmo tempo, você criou mais um muro dentro da cidade. E dentro dessa pequena área, você botou o templo. Os relicários, os restos dos profetas. Então, ali era sagrado. Fora dali era profano. Mas era civilizado. A prostituição, enfim, a bebida, as orgias. Quero dizer que quando a leitura vai construindo os seus conceitos, ele também vai construindo produtos, coisas. Por exemplo, muros. Muros é uma coisa, é uma construção humana. Muros, templos, estradas, carros, guarda-chuva, bicicleta. Tudo isso é cultura. Cultura humana, porque a forma como a natureza constrói as suas estradas é diferente, certo? Então, para distinguir o rio, por exemplo, na natureza, um aquífero, né? Então, a natureza também tem as suas estradas, os seus templos, né? As suas cavernas, tem o seu lado profano também. Mas, enfim, é diferente, é uma outra ordem, é uma outra lógica operatória. O humano faz isso que nós estamos vendo, as coisas geralmente quadradas. Isso é cultura. Tudo que o outro constrói é cultura. Até as nossas próprias formas de ser são culturais. Vai. Entendeu? Roupinha, tudo é cultura, nada é cultura. Linguagem. Não, olha aqui, ó, tudo é cultura. A natureza, ela já vem pintada, ela já tem as suas pinturas. Tudo que nós construímos é cultura. A cultura é o que nós vamos ver hoje. Ela, da mesma forma como a sustentabilidade, ela não está impressa no código genético. Apenas nós temos a biologia da cultura, mas não a cultura. Você é muçulmano? Não porque nasceu muçulmano. Não, porque você se criou muçulmano. Interessante isso, não? Professor, a natureza tem uma cultura também. Claro que tem, claro. A agricultura. O que é a agricultura? Claro que tem. É diferente. Isso é que a gente pega a palavra cultura e deixa mais sem adjetivar, quando a gente está falando da cultura dos humanos. Essas coisas tudo que nós estamos vivendo, construindo, é só olhar para nós, entendeu? Nós estamos aí, isso não existiu sempre. Olha só. Agora tu usa isso. Então, da mesma forma como a sustentabilidade. Nós estamos trabalhando esse curso porque nós estamos entendendo que a sustentabilidade tem uma vocação pedagógica, por não ser uma informação genética. Então, você tem que aprender, tem
Da mesma forma, Melo, a paz precisa ser tratada de forma melhor, porque você não nasce pacífico. Mas também não nasce guerreiro, entendeu? Mas é o mesmo raciocínio. Até agora, por que nós estamos no meio exatamente do curso? Hoje, essa noite. Porque tudo que nós vimos daqui, até aquele primeiro dia que a gente entrou nessa salinha aqui e começamos a falar da pedagogia do viver, nós começamos com esse argumento. Olha, gente, parece que essa coisa da sustentabilidade realmente não é uma informação genética, então tem algumas dificuldades da gente construir cidades, sociedades e até nós mesmos de sermos sustentáveis. Então, ela é uma preocupação, pode ser uma preocupação pedagógica, não é econômica, não é política, não, pedagógica. Agora, eu venho digo para vocês o segundo ponto de partida. Ou seja, é como se aquele curso tivesse chegado até hoje e meio que nós precisamos rebobinar nossas vidas. A partir de hoje nós vamos trabalhar com duas determinações pedagógicas. O mundo precisa de uma pedagogia da sustentabilidade. Ah, tá, tudo bem. Mas, cara, ela não vai funcionar, nós não vamos ter sucesso se o mundo não tiver também uma pedagogia da paz. Não é esse Porque não existe sustentabilidade sem paz, assim como toda arrogância, todo colapso, toda guerra é fruto de uma pedagogia da violência. Não existe guerra sem uma cultura da violência. Não existe colapso sem uma cultura da violência. Então nós precisamos da cultura da paz. Na verdade, não é que a gente precise, apenas como educadores, nós precisamos ter claro isso, que o caminhar da sustentabilidade é o caminho. Não tem dois. É o caminho. Tem conflitos? Claro que tem conflitos, mas exatamente por isso. O conflito é mediado pela linguagem. Essa é a argumentação da sustentabilidade. Ah, porque na sustentabilidade não vai ter conflito? Não, senhor, na sustentabilidade haverá conflitos cotidianos, todo faz parte da natureza da sustentabilidade. Interesses, né? Até a violência faz parte, ordem e desordem, não tem problema. Só que nós teremos um recurso pedagógico para mediar esses conflitos e trazê-lo para um ambiente de paz. Meu amigo, aqui nós vamos conversar. E através da linguagem, dos conceitos, das emoções, da experiência, nós vamos ter que encontrar um caminho. Ou vamos ficar conversando até que encontramos. Eu não vou fazer um tanque, não vou pegar uma arma, não vou atirar uma bala, não vou matar uma pessoa. Mas você se nega a fazer essas coisas. E aí fica o tempo que for preciso. Ah, nós vamos ficar 10 anos, não é problema. Por quê? Porque a opção é uma opção pedagógica. Não dá para você recuar naquilo que você... Então hoje nós vamos reiniciar o nosso curso. A pedagogia da sustentabilidade começa com a clareza pedagógica de que o caminho que ela trilha é o caminho da paz, não é outro. Ponto. Acabou. Então desarme os seus espíritos. Aprendam a ser espíritos mediadores. Eliminam, apaguem, borrem a palavra negociação. Educador da sustentabilidade, não, o que? Negociar o quê? Negociar o quê? Não faz sentido a palavra. E você tem que ter essa emoção para poder trabalhar com as pessoas. Claro que a pessoa vem carregada de negociação. Tu não briga pela palavra, tu fica na tua, entendeu? Ah, você vai trabalhar dinâmicas, você vai trabalhar
recursos pedagógicos para mostrar que a sustentabilidade, assim como na natureza não existe negociação. Ninguém negocia. Os bichos, sei lá, a chuva, ninguém negocia. As coisas são mediadas. Então é isso que nós temos que estar convencidos. Se você não se reciclar, também não sai. É que eu acho, enfim, eu sinto que às vezes a gente olha muito para as coisas da natureza da nossa lógica. Sabe? Claro. E eu acredito que às vezes a gente pode, ontem até na aula de ontem eu senti um pouco isso. Às vezes a gente, para falar de natureza, talvez a gente possa tentar um pouco sair do que somos nós e olhar ela por ela, sabe? Por exemplo, eu nem acho que posso dizer que é mediadora na natureza. Eu vejo ela só complementar, harmônica, fluida. Eu não acho nem que ela tenha essa necessidade de mediar. Acho que isso vem por nossa parte, porque ela já sabe se relacionar. Sim, claro. E nós precisamos... São os nossos conceitos que a gente analisa. Claro. Não vejo isso problema falando da gente. Mas quando a gente vai fazer uma comparação natureza e a gente, eu não me sinto à vontade, sabe? Perdão, professor, é só uma colocação Fique à vontade. que são algumas vezes assim que eu sinto isso. Eu não sei se nós podemos chegar a dizer, não, a natureza ela é mediadora, ela não é isso aqui. Eu vejo que ela é... negociadora é difícil. Não. Feio. Negociador é muito Algum ser vivo negociando. Nem mediando, entende? Mas mediador também não. Nem mediando, é isso que eu estou dizendo. Fique à vontade. Eles são... Fique à vontade. É só isso, assim, nesse sentido. Nós precisamos mediar, com certeza. Nós trabalhamos 3 palavras-chave que na pedagogia do Oliveira: complementar, a autonomia e a sustentabilidade. Mas na medida que a gente vai evoluindo, é necessário você dominar emocionalmente algumas palavras-chave da sustentabilidade, para colocar no lugar de outras. Mediação é uma palavra-chave. Se você tiver muita dificuldade de encontrar fenômenos mediadores na natureza, pois se esforce, porque senão você terá dificuldade de trazer isso para a cultura dos homens. Olha, gente, a mediação é algo que, assim como a complementaridade, vocês hoje já devem ter recursos para dizer que a natureza é complementar. Você não está dizendo que ela é cooperativa, que me choca mais. Mas a complementaridade, pela questão das interações, fica mais fácil, fica mais palatável. Olha a carinha lá dentro do núcleo, lá dentro da célula, a coisa é complementar. Tá. Bom, dali a chegar à cooperação, aí tu vê, é um tempo. Porque, claro, a cooperação tem uma lógica, e essa lógica é a complementaridade. Mas é mais do que isso. Okay? Agora, esse é o mesmo raciocínio que eu estou mostrando para vocês, que a sustentabilidade, a lógica de mediação dos conflitos é a mediação, não é a negociação. Na mediação, você sempre tem um elemento mediador, que é o terceiro que estava excluído, passa a ser incluído. Para isso nós trabalhamos a pedagogia transdisciplinar. Quando eu falo em mediação, eu estou falando de pedagogia transdisciplinar. Sim. Então, eu estimulo vocês a pegar a pedagogia transdisciplinar e olharem para a natureza. Cada um vai conseguir enxergar. Tentando pensar num exemplo de mediação, pode ser, quem sabe, a membrana, pode ser um mediador, né? Mas eu não acho que ela é mediadora. Vamos avançar. Isso aí é uma evolução pessoal. As pessoas têm uma evolução, pode ser uma outra perspectiva. Pode ser uma outra perspectiva. Não, é porque às vezes isso é algo já há muito tempo que eu venho refletindo nas nossas. E hoje você tinha vontade para falar, mas talvez é melhor guardar um pouco mais. Não, mas fale. Não, é porque eu só parto do princípio, às vezes, que tudo bem, com certeza eu olho para a natureza todo dia e me encanto e me inspiro e, nossa, aprendo com ela. Só que às vezes eu sinto que tem certas coisas que não tem como a gente olhar e trazer para o nosso mundo e dizer, tá, então agora é mediação, aquilo que ela faz, eu não sei o que, entende? É nesse sentido só, professor. Tá bem, fica à vontade. Mas talvez é a única forma, é um recurso. Um
alguns pedagógicos, sim. Não tem como a gente. Para você, eu tiro o poder exemplificador da natureza, fique à vontade. Agora eu volto para a questão da degradação. A degradação da natureza, o colapso das sociedades, precisa ser mediado. Sim. Ele não será negociado, entendeu? Ele não será comprado, vendido. Né? Alguém vai ter lucro com a coisa? Não dá. Então ele será mediado. Então você fique tranquila para usar, para se habilitar a usar a proposta mediadora. Pois é. Sabe como um exemplo com a natureza. Então tá bom. Tá bom? Então vamos voltar ao estudar a ideia da paz, a ideia da paz e a ideia de que a paz faz parte de uma cultura e que culturas são construídas por pedagogia, não são construídas por políticas. A política é uma emergência das culturas, assim como as elites. As elites não são elites. As elites são emergência dos povos que as designam. Okay? Então, se nós temos hoje no país um conjunto de eleitos absolutamente voltados para a prática da violência, para a prática da degradação, para a prática da exclusão, porque o nosso Congresso parece que foi majoritariamente, as renovações foram feitas dessa forma. Então é porque, é claro que é o povo que está elegendo, essas pessoas não chegaram lá por escolha divina, eles não vieram do céu, pelo contrário. Reflexo. Melhor se fosse, né? Do céu. Melhor se Viesse do céu, né? Podia ser, pelo Então, menos a ideia da paz como cultura, a ideia da cultura como algo que tem que ser construído pedagogicamente. Bom, com isso a gente começa a pedagogia da sustentabilidade. Ok? Sustentabilidade, bom, nós vamos falar, mas nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Na verdade, para começar a falar sustentabilidade, nós precisamos construir o espírito da paz. É melhor. Vamos começar a caminhar. Se você caminhar com o espírito da paz, a chance de nós estarmos fazendo o caminho da sustentabilidade parece que é grande. Pelos exemplos que nós temos de sustentabilidade no mundo. Eu estou falando isso com base nas escolas que aplicam métodos montessorianos, nas escolas que usam a pedagogia Waldorf, nas economias solidárias, na agroecologia, nas pequenas experiências de políticas locais de bairro que conseguem recuperar, principalmente na Colômbia, que conseguem tirar o tráfico, tirar a violência. Então tu tem dezenas de experiências concretas de sustentabilidade no planeta. Essas, com base nessas experiências, parece que a paz e a sustentabilidade estão absolutamente juntas. Então nós já temos o artifício da complexidade para pensar coisas que nascem juntas. Não temos? São as dialógicas. Então hoje nós vamos ver a dialógica complexa que nos permite pensar junto a cultura da paz. E a técnica para fazer isso é a técnica da transdução, que é uma técnica do mundo da natureza. Não é nada estranho. Certo? Vamos nessa? Então, vai casar? Além do céu. E a direção. E a terra, né? A gente vai voltar com ela. Ai, o samba tão legal. Vários sambas, né?
Bom, então eu gostaria de conversar. Vamos lá, gente. Gente, mas é laranja, tá amarelo. Que isso? Tava no banheiro, amarelo. Tá conversando? Tá aqui, amarelo. Tá aí? Já dá pra ver? Então vamos ali, então, antes de começar. Vamos ali dar uma olhadinha. Vê a lua. Ah, a lua. Tá lá, vermelha. Pausa, problema técnico. Isso, professor. Já viu? Professor. Quer dizer nessa Daniel? Oi? Na linguagem do Daniel? Ah, ele não que acha. Mas não existe. A lua. Também, né? Não existe. Passeia. O ódio também. O ódio ele é construído também. Também. Não é ele não existe. Ele está aí. Tá aí, mas aí é a colocação. Exatamente. Não vai ter uma frente. Eu já vi. Eu vou dar uma olhadinha. Eu já vi 2 vezes, ontem à noite. Pegar mais um teste aqui, ó. Vou pegar tudo, viu aí? Tá bom. Eu vi ontem à noite, viu, ali, a lua. 2 vezes. Tem? Também vi. Tudo bem com você, Lino, então. Mas parabéns de ter conseguido. Obrigada. E vai trabalhar onde agora? É um núcleo de pesquisa em permacultura. Mas aonde que vai ser? É aqui da UFSC, né? Mas vai ter, a gente vai estar fazendo um projeto em São Pedro de Alcântara. Mas daí você tem aulas e mais esse projeto. Quantos dias por semana? Quanto tempo você vai trabalhar esse projeto? 20 horas. Por semana? Mas é bastante, né? São 5? 5 e 4? 4 horas, 5 vezes? E você vai ter. Quantas aulas tem? Quantas aulas tem? eu tenho 5 e mais 4, né? Não, né? 2 eu vou cancelar, tô tentando cancelar, daí eu vou ficar com 3. Vai começar quando esse permacultura? Agora? Semana que vem. Mas daí vai até final do ano ou não vem também? Ano que vem também. Então já é uma coisa segurada isso. Parabéns. Ajuda já, né? Muito? Porque ajuda em 2 sentidos, né? Sim. Esse e o conhecimento? Então, o conhecimento é bem importante, né? Eu É? gosto muito dessa área. Gosta? Bastante. Viu? Como é que tá ali? Como é que tá a lua? Eu vi ontem à noite. Eu vi ontem à noite. Eu vi ontem à noite. Mas parabéns, amigo. Viu, Bruno? As coisas acontecendo? Daí vou começar a janela lá com você também. Assim a gente vai o quê? Vai ser visão. Vai incorporando. Entendeu? E o professor? Oi? Ô professor? Professor? Que ano? Aluno, Que ano? estou no 5 anos de psicologia. Psicologia. Velho? Quantos anos tem? 6, 7. Teoricamente 5, na minha prática 6. Nenhum, Marcos. E o... Só não pode abraçar ele, né? Nenhum. Eu só vi estudando. Cirurgia de controle. Pois então, no curso de psicologia, eu só estudei quando eu estudei arte terapia.
Estudei muito de cirurgia, sabe? Estudei muito de cirurgia. Cirurgia da educação. Então, cirurgia da educação tem que entrar nesses caminhos. Eu trabalhei 10 anos como psicólogo. No centro de atendimento. E aqui na verdade nós temos 6 psicólogos. Faz um trabalho voluntário. Trabalham juntos. Eles fazem um trabalho voluntário. É complicado. Faz parte. As várias correntes. Essa é a ideia. Quem não foi vai pra quem já foi vai segunda vez, só que é feriado lunar. Então, aí, tem que estar lá. Tem que estar lá. Vamos aí. Vamos lá, aí. Senta. Então, texto de transição. Texto de transição. Vamos lá. Quem tem? Eu tenho. Então vamos começar. Então te prepara para ler. Tá certo? Ajuda aqui. Esse negócio aqui alguém apertou muito. Girar algum lado, sabe? Acho que é o outro. Valeu. Aí eu trouxe pra você. Imagina a idade, né? Trans. Vai lá, Fernando, vai lá. Fernando, só uma sala ali agora. Saúde! Saúde! Opa! Essa bolacha aí, mas Nossa, ele é forte. Pra curar o soluço, você quer ver os políticos assim, ó. Eu fazia isso. Outro pode misturar um pouco. Oi, Lancê. Quem mais tá aí? Três. Tá aí. Legal. Aí da feirinha. Só fica 3 goles já. que grau é? Que grau? Minha sobrinha. Esse é o ano integral? Não, mas foi legal. Pra trás. Teu bicho pra trás. Deixa eu ver o carro. Esse é o ano integral? O carro desse carro tá poderoso. Esse é o ano integral? Tudo integral. Esse é o ano integral? Vocês estiverem prontos, avisem.
Vamos lá. O que queremos? Bom, então quem puder pegar, ou então tirar os karma, né? Os karma. O papel, os karma é as bolsas, lembra? Fica agarrado ali e a gente tem que se desapegar. Bom, então, amigas, eu gostaria que vocês pegassem um texto que eu enviei para vocês, o texto de transição. Hoje foi um dia do informático, aí eu acabei lendo. Quem tem, né? Quem tem. Esse texto de transição, são 2 páginas, ele ajuda se você tiver um texto, o fractal da pedagogia do colapso. Quem tiver aí pode pegar que ajuda também. Eu sugiro que vocês tenham esses textos que a gente manda um tipo de uma apostila, né, para trazer para a aula. Seria o mínimo que a gente poderia nem exigir, mas sugerir, né? Aí tem um tipo de uma pastinha assim, ó, que foi dada, diz, ó, aquilo ali para. Tem que pegar e levar, entendeu? Deixa do lado da porta de saída de casa. Ou do karma, entendeu? Porque já que o karma carrega quase tudo, né? Então vamos lá. Então eu vou convidar então que a Fernanda possa ler esse texto para a gente acompanhar rapidamente. Pode ser? Agora, beleza? Pode ser? Vamos começar e bem devagar. A gente dá uma paradinha, reflete, tem algumas palavrinhas novas. Vamos. Pedagogia da sustentabilidade, texto de transição. A pedagogia da sustentabilidade resulta de uma transdução negativa com a estrutura cognitiva da pedagogia do colapso. Assim, a cultura da violência nos leva à cultura da paz. A prática da indiferença a uma prática amorosa e a razão instrumental a uma razão substantiva. Eu acho que aqui podia dar uma paradinha. Né? Se quiser levantar um pouquinho, mostrar para as pessoas aí, essa ideia de que quem não fez. Não, todos fizeram, pedagogia do colapso todos fizeram, né? Então, lembrando assim, de viva voz, a pedagogia do colapso tem 3 temas agregadores, que é a cultura da violência, a prática da diferença e a razão instrumental, ok? Que é aquela partezinha de cima. Agora a gente pega a mesma estrutura e acopla uma estrutura a ela. Acopla e cola, tá certo? É isso, ok? Está escrito no texto. Bom, esse gesto de acoplar é o que nós identificamos na biologia como transdução. Então, transdução é um terceiro tipo de, digamos, construção do conhecimento. Né? Então, uma é a indução, e a outra é a dedução, e agora tem a transdução. Exato. A indução é quando tu tem um aspecto geral e induz um comportamento particular, e a dedução é o contrário, é quando tu tem um aspecto particular e aí dele tu deduz algo geral, tá certo? E a transdução não é nada disso. Né? A transdução é diferente, é quando uma molécula, por exemplo, uma molécula de O2, por exemplo, né? Captura um nó livre, então surgiu uma molécula de O3, deu outra coisa. Tem a ver com condicionamento?
Não, tem a ver com reações químicas e enzimáticas, né? Transformação, né? Transformação. Não. Tem a ver com construção de qualidades novas, né? Então, quer dizer, um O livre é um O livre, um oxigênio livre. E um O2 é um O2 que a gente respira e tal. Tá certo? Por exemplo, tu tem 3 átomos de hélio. O átomo de hélio é uma entidade, é um átomo de hélio. Tem 2 elétrons. Eles estão ali, pá, juntou 3 ao mesmo tempo, deu um carbono. O que é isso? Nada a ver, não é? Tá certo? Ele é um gás. O carbono vai dar toda a vida, carbono. Então é transdução. Ele se liga e ao se ligar, eles promovem um reconhecimento que dá uma outra coisa. Certo? Então a transdução é o que o Maturana chama de comunicação sem informação. Você não passa nada, não entra nada, não sai nada. Tá certo? O que tem é um acasalamento. Você que é dançarina. A dança é a transdução mais próxima, tu e ele dançando, lembra? Aquilo é um exemplo. A dança é a transdução. Por que quando a gente dança com o parceiro e a gente ainda não pega bem, é difícil, né, cara? Porque a gente cansa, é difícil, né? Vocês dois dançando ali. Acoplamento tem uma origem de... Acoplamento, beleza. Acoplamento. Acho que o Roger falou na sala uma vez, ele falou, pediu a opinião dele, ele falou cópula, depressão rio, lembra disso? O acoplamento. Acoplamento estrutural é a transdução. É um exemplo de transdução. O acoplamento de 2 moléculas só acontece se elas são coerentes entre si. Senão elas não se acoplam. Certo? Ok? Acho que o vírus e a infecção, acho que é um exemplo de transdução, porque o vírus ele entra lá dentro. Não, mas ele coloca o material. Então, ele cola e passa para dentro, né? O câncer, entendeu? Não sei. Aí teria que ver. Eu acho que cada um de nós que trabalha mais com as biologias da vida pode ver como é que na agronomia, como é que tu faz essas, sabe? Mas enfim. Quando você põe uma coisa no corpo para fazer contraste, entendeu? Isso não é transdução, isso é uma invasão, é uma indução, ou não sei, entende? É uma coisa invasiva, tu enfiou o negócio lá dentro, entende? Certo? Então é isso, indução, dedução e transdução, ok? Vamos avançando. A transdução, o papelzinho está passando? Está passando. Tá. Então, essa transdução, eu queria que vocês observassem que o texto que nós estamos falando, ele tem uma adjetivação, é uma transdução negativa. Quando eu falo transdução negativa, é o mesmo adjetivo da entropia negativa. Lembra que a gente falou o conceito de negoentropia? Ah, que palavrão é esse? Bom, vamos lá. Negoentropia é a entropia que é negada. Negoentropia, etimologicamente. Bom, porque a entropia, do ponto de vista matemático, é sempre positiva, porque ela é resultado de uma elevação ao quadrado. Não existe uma entropia negativa, porque um número negativo elevado ao quadrado fica positivo. Então, como a entropia mede a desordem, bom, os cientistas criaram a ideia da entropia negativa, que na verdade, bom, é a entropia que cria a ordem. A entropia negativa, tá certo? Então, é o mesmo raciocínio, tá certo? A pedagogia da sustentabilidade, ela é uma negoentropia.
da pedagogia? Então, vamos estudar a pedagogia da sustentabilidade? Não, não é assim. Primeiro vamos estudar a pedagogia do colapso. Porque se tu dominar a pedagogia do colapso, tu usa o raciocínio meio entrópico e vai encontrar a pedagogia da sustentabilidade. Bom, eu estou há uns 10 anos para dizer isso. Porque, claro, a educação ambiental me deixou a desejar. Então, eu estou procurando saber onde é que a gente bifurcou para um caminho menos confortável. Por que a minha geração não conseguiu? Nós começamos a formar os primeiros especialistas em educação ambiental em 1984. A maioria de vocês nem eram nascidos. Por que a gente não conseguiu isso, cara? Nós formamos milhares de educadores ambientais. O Brasil formou, estou falando. Nós tivemos o maior programa de formação de educação ambiental do mundo, no Brasil, com o IBAMA da época, desde 1983. E depois todas as políticas públicas, tudo era para ter dado certo. O Brasil é o país que tem o maior conjunto de políticas públicas e bens comuns do mundo. Mas olha nossos eleitos. Então, como é que pode essa coisa não ter dado certo? A resposta é complexa, eu sei. Tem mais milhões de respostas. Eu não estou mais preocupado. Tem muitas respostas. Por que não deu certo? Claro, tem algumas coisas que estão dando certo. Mas eu, certamente, da minha parte, eu tinha algumas questões que eu formulei mal. Na Eco 92, por exemplo, quando a gente organizou o Tratado de Educação Ambiental, tinha um debate se a gente devia chamar de educação ambiental ou educação para a sustentabilidade. E eu fiquei entre aqueles que achavam que tinha que ser educação ambiental, porque essa coisa de sustentabilidade eu não tinha ideia do que era isso. E quem é que tem hoje? A gente está começando a entender isso. Então, enfim, eu acho que a gente, na tentativa de acertar, é evidente que a gente acaba cometendo bifurcações, assim, que depois tem que voltar lá para o caminho. Não falo em erros, mas enfim, caminhos, são os caminhos, certo? São os caminhos. Hoje eu já tenho algumas clarezas, por exemplo, eu não estou preocupado em ensinar a educação para a sustentabilidade. Eu quero compreender como é que as sociedades colapsaram. Se eu conseguir entender isso, é óbvio que eu vou. É uma questão de inteligência. Se eu entender como é que as sociedades colapsam, economia de experiência. Aí, claro, certamente que eu vou ter alguma dica do que seria uma sociedade que não colapsa. Sabe? Então, aproveitar a experiência do sofrimento. Acho que vocês vão precisar compreender que o Brasil hoje fez uma opção por um caminho do sofrimento. Nos próximos 8 anos esse Brasil vai piorar. As leis, a violência, né? Porque o espaço do bem comum vai ficar cada vez menor, o espaço. Nós estamos iniciando um ciclo. É claro que eu não vou dizer isso público, estou falando aqui na intimidade da sala, sabe? Mas é isso que eu sempre digo para vocês, nós aqui dentro precisamos estar convencidos ou que a gente tem prevenidos. Ou prevenidos, claro, prevenidos dos nossos problemas, ou da leitura da realidade. Nós elegemos um Congresso mais xenófobo, mais homófobo, mais, entende? Tudo fogo. Como pessoas
com um pensamento que nem os colonizadores tinham quando chegaram aqui. Então, como é que pode isso? Pode, até o ponto que a gente elegeu. Professor. E a história se repete. Como farsa. A primeira como tragédia, na segunda é farsa. O que nós vamos ver hoje no país é a farsa do discurso desenvolvimentista, é farsa, isso não é mais tragédia. A primeira vez foi tragédia. Sempre a história aqui, sempre quando a história está errada, é uma tragédia, não é? Uma enchente. Agora a segunda enchente já não é mais tragédia, é farsa, porque todo mundo sabe que ia chegar a água ali, é farsa. É igual a questão, por exemplo, lá em São Paulo, que reelegeram o Alckmin, né? Que daí estava em falta de água. É um mapa hoje da falta de água em São Paulo, impressionante. Em Santa Catarina reelegeram o Colombo, que é inimigo da educação, né? Aí você fala, poxa, será que as pessoas que votam, elas têm na sua essência esse mesmo desejo que eles? Bom, a resposta é complexa, não dá para julgar as pessoas, porque daí tu não está falando de pessoas, tu está falando de povos, entendeu? Tem que ter respeito nessa coisa. Eu não estou falando do povo, eu estou tentando entender, mas também não estou cansado de entender. Aí, enfim, eu não estou fazendo uma leitura. Porque eu não quero julgar o povo, eu não posso mudar esse luxo de estar julgando. Mas não sei se é julgar, professor, mas ao julgar os políticos que estão ali, inevitavelmente julga esse povo. Pois é. E como é que tem uma frase lá, todo povo que o político te merece. Até porque o político que está lá já foi o povo, né? O político político chegou lá e saiu daqui. Na verdade, a gente tem que tomar também bastante foi. cuidado com a hipocrisia, porque o político que está lá saiu daqui. Eu falo isso para minhas crianças. Eu tive bastante, desculpa a indignação, a gente já fala de indignação, mas eu trabalhei de presidente de mesa nas eleições e um monte de vizinhos queriam votar sem o título, sem o documento de identidade, porque eu conheço